O profeta Amós advertiu contra a religião barata e falsas expectativas sobre o dia do Senhor. O dia do juízo era compreendido nos dias de Amós como um dia de vingança contra os inimigos. Os inimigos dos fiéis pereceriam, mas os fiéis herdariam o reino de Deus. No entanto, o profeta advertiu que o dia do Senhor seria também um dia de severo juízo para seu povo, porque ele havia abandonado a autêntica vida espiritual. Sua religião era apenas exterior, cheia de ações e de rituais, e não consistia em uma transformação interior e relacionamentos verdadeiros. Sobre este assunto é que vamos conversar aqui no programa Lições da Bíblia, que começa agora. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amós 5,14. Tema da semana: busque o Senhor e viva. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Você já está acostumado com o nosso programa e sabe que a nossa primazia é retirar da Palavra de Deus lições importantes para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar espiritual, moral e ficarmos dentro daquilo que Deus deseja para a vida de cada um de nós. Esta é a 5ª semana desta 2ª temporada de 2013 e estamos estudando os profetas menores da Palavra de Deus. Já estudamos sobre Oséias e tantos outros, mas hoje, nesta semana, nós vamos estudar sobre Amós, um dos profetas menores, que possui uma mensagem fantástica para os nossos dias, para aquilo que precisamos saber, para uma vida fiel a Deus, não apenas para Israel naquela época, mas para nós hoje também. Eu tenho o prazer de receber a visita de 2 amigos que pela primeira vez estão aqui no programa, pastor Francivaldo Faria. Prazer recebê-lo, viu, pastor? Um prazer é nosso, pastor. Pastor Francivaldo, ele é de uma região administrativa da Igreja Adventista, conhecida como Associação Sul do Pará. E ele exerce uma função bastante interessante, que nós, na Igreja Adventista, chamamos de ministério pessoal. É o líder de ministério pessoal. O que seria isso, pastor? Para que os nossos telespectadores entendam melhor a sua função. O ministério pessoal é o departamento que, vamos dizer assim, arregimenta a membresia da igreja para fazer o trabalho missionário, dar atendimento espiritual às pessoas e levar conhecimento da palavra de Deus. Dá o foco, dá né? o foco nos irmãos, nas pessoas. Da missão. Então, esse é o departamento que cuidamos naquela região. A Associação Sul do Pará hoje, eu diria que é um campo também desafiador, mas é um campo muito gostoso de se trabalhar. Hoje ali é administrado pelos nossos pastores Samuel Bastos, pastor Wellington e também o pastor Edinaldo Martins. Que beleza. A Associação Sul do Pará hoje é composta, isso referente aos membros, a 33 mil membros. Olha só. 41 distritos pastorais. Temos 41 municípios, todos eles com presença adventista. Então é um campo muito agradável. Nem são tantos municípios, é que ali também pega toda a região da Floresta Amazônica também, que às vezes impede tantos municípios naquela região, né? Assim, na verdade, no passado já aconteceu. Sim. Mas ela foi multiplicada ou dividida, como se usa a expressão. Sim, sim. Então, hoje temos lá no oeste do Pará uma missão. A missão é o oeste do Pará, conhecido como MOPA. Então, foi a divisão da atual Associação. E assim a igreja vai crescendo, E assim a igreja vai crescendo. Nas suas diferentes áreas. Pastor, seja muito bem-vindo, viu? Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço a todos os amigos aí do Pará. Já tem a TV em canal aberto naquela região, pastor? Já temos, e este ano o nosso alvo é colocar em 10 novas cidades. Olha só, que beleza. Já temos, por exemplo, a cidade de Parauapebas, é a cidade do minério, uma das regiões que mais cresce, Xinguara e outras mais no campo. Já temos, graças a Deus. Um grande abraço a todos os amigos dessa bonita região aí. E o pastor Francivaldo, ele tem uma voz de locutor, viu? Uma voz aí
locutor e vocês já perceberam, né? A voz bonita aí vai nos ajudar no programa de hoje. Pastor Raildes é um amigo também que visita o programa, Raildes Nascimento. Ele representa aqui a região ali da Amazônia, ele trabalha como evangelista na Associação Central da Amazônia, não é isso, pastor? É isso mesmo. E é uma alegria recebê-lo. O prazer é todo meu, pastor Laércio. Nós estamos aqui, mais uma vez, representando o Amazonas, Manaus, uma bonita cidade, e eu faço aqui o trabalho que realmente o nosso colega aqui prepara o campo para isso, né? Eu sou evangelista do campo, e nós temos realizado assim séries de conferências onde pessoas já estão estudando a Bíblia. Então nós fazemos séries onde essas pessoas passam a compreender melhor a proposta de Deus para o plano da redenção aí, né? Que bom. Através de Cristo Jesus. E ali passamos várias noites pregando o Evangelho, onde pessoas ali adentram mais ao estudo da Bíblia e tomam suas decisões em aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Esse é o trabalho do evangelismo. É muito bonito, aliás, né? Todas as áreas da igreja cristã são áreas maravilhosas, a igreja adventista com diferentes áreas, e realmente é isso que dá alegria de se trabalhar para Cristo, né? Cada um na sua área, no seu foco, fazendo o evangelho crescer, né? Ali em Manaus, eu sei que não tem ainda TV, vamos, sinal aberto, mas muitas pessoas assistem a Sky. Eu tenho certeza, eu já recebi bilhetes e mensagens de amigos. Por enquanto, ali, né? Já tem a promessa de que vai sair este realmente. Este ano é a proposta feita pela UNOB, e nós estamos com um projeto, este ano ainda, já colocarmos ali a TV Novo Tempo. Amém, vai ser uma bênção, em Manaus. E eu aproveito e mando um abraço a todos aqueles que conseguem sintonizar ou pela internet, ou pela Sky, ou através de outros meios, a programação da TV Novo Tempo e a sintonia aqui ao programa Lições da Bíblia. E só para colocar, pastor Laércio, Manaus hoje é a cidade da divisão sul-americana, de toda a região do sul, da América é a do Sul, cidade né? mais evangelizada, onde nós temos mais a presença da igreja adventista ali. Sim. São várias igrejas, nós temos ali cerca de 35 mil membros, e ali nós temos um grupo de irmãos comprometidos e que tem feito do evangelismo realmente uma força para a igreja. Sim. E cada igreja, anualmente, todas as igrejas da ASEAN, que é a Associação de Trabalho, todas as igrejas realizam 2 vezes por ano uma série de 30 noites. Olha então, só. é uma coisa extraordinária, cresce muito. Estão ali. muito mobilizados, né? Com certeza. Procurando fazer aí o povo de Deus crescer. Uma alegria, viu? Uma alegria recebê-lo aqui, pastor. Obrigado. Amigos, vamos fazer uma oração para estudarmos então o tema dessa semana? Vamos orar. Pai querido, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra, que tenhamos a sensibilidade de retirarmos dela aquilo que Tu desejas para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título do nosso guia de estudos para esta semana é Busque o Senhor e Viva. Eu achei bastante interessante, amigos pastores, aqui o verso principal de estudos, que está em Amós, capítulo 5, verso 14, que diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Queria que vocês dessem uma rápida opinião sobre a visão que vocês têm justamente sobre esse título, Busque o Senhor e Viva. Vamos começar aqui com o pastor Francivaldo. No livro de 1 João 5,12 tem uma expressão bem interessante. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus Cristo é o centro da vida. E esta era uma visão que Amós tinha diretamente da sua experiência com Deus. E é o que eu vejo no texto aqui do nosso manual: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E o bem aqui se refere a Amós, está na pessoa de Deus. E isto é fundamental na vida de um ser humano. E isso é bastante interessante, porque realmente você só consegue se livrar do mal, das ações, dos pensamentos, substituindo por algo que é bom. Com certeza. Não tem como você conviver as duas coisas juntas e ter sucesso nas duas coisas, né? Pastor Raildes, também a sua visão sobre o tema. Eu vejo que essa questão de bem e mal, desde o Éden, nós temos já um problema ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, quando ele realmente tocou nessa árvore, ele passou a conhecer as duas partes, o bem e o mal. E ele também praticou o mal.
E eu creio que o Amós aqui está querendo focar o povo em fazer a vontade de Deus, que está na tua palavra. Sim. E quando Amós trabalha exatamente a questão do bem aqui, está falando para um povo que está desviado dos caminhos de Deus, que era exatamente Israel. E o fato de fazer o bem, Cristo mesmo expressou, aquele jovem rico, né? Bom só existe um. Quem é? Deus. Então buscai a Deus. Jeremias 29:13 está escrito que buscai a Deus de todo o vosso coração. E quando nós buscamos a vida, nós a teremos. Porque a proposta de Amós aqui é exatamente levar a vida para Israel. E a vida estava em Deus. Então, todo aquele que busca o Senhor, ele tem vida, não é? É a promessa de Deus mesmo. Com e certeza. isso é realmente importante. Agora, nós somos maus, né? E às vezes nós lutamos, às vezes não sempre, nós lutamos com essa nossa natureza do pecado. Não é tão simples a gente lidar com o mal, tendo que fazer o bem. É um processo meio complexo às vezes, não é, pastor Francisvaldo? Não há dúvida, pastor. O que eu percebo também, o que se percebe de maneira geral, as coisas tinham se tornado um tanto ruins em Israel. Então havia corrupção, opressão, pecado, e isso já estava enraizado na alma dos seguidores do Senhor. Como você mencionou, essa é a nossa luta cotidiana. E Amós agora surge para orientar o povo a abandonar isto. Agora, como se faz isto? Uma vez que o próprio Jeremias diz que o coração do homem é pecaminoso, é desesperadamente corrupto. É aí onde surge a necessidade de um poder fora e acima do homem. Exatamente. E o homem tem que se apegar a este poder. Na verdade, assim, a gente percebe, quando a gente lê a Bíblia, que não tem um terceiro caminho. Tem dois caminhos. O caminho da vida ou o caminho da morte, não é verdade? O caminho do bem, o caminho do mal. Então, às vezes, nós seres humanos, às vezes eu fico imaginando assim, a gente que vive nesse mundo pós-moderno, tantos cristãos, né? Tentando fazer uma parceria entre Deus e o diabo, né? Criando uma terceira via, um terceiro caminho, e não dá certo. A Bíblia diz que tem dois caminhos, não tem um terceiro. Você que lida com o seu evangelismo ali, pastor Raildes, é fácil encontrar pessoas assim tentando fazer a parceria entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, tentando criar um caminho alternativo? Com certeza. No evangelismo nós encontramos pessoas que aí, vivendo nesse mundo aí, que oferece tantas alternativas para o mal, e quando você depara exatamente com a palavra de Deus, e a Bíblia fala que conhecereis a verdade nos liberta. Então, a verdade, quando ela chega, ela exatamente chega no íntimo da pessoa. E essa pessoa agora, ela precisa de ver o bem e o mal. Ela passa a conhecer o bem e o mal quando ela depara com a Bíblia e depara com a vida dela, que está vindo ao encontro da Bíblia. E nesse momento, nós como evangelistas, nós precisamos ajudar essas pessoas a escolher o bem. É verdade. E o próprio Deus, lá em Deuteronômio 30, 19 a 20, ele fala, escolha a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, nesse momento é que nós, como evangelistas entramos para mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor. E agora, realmente, a Bíblia, automaticamente, ela tem que fazer uma terapia na pessoa, de mudar os pensamentos, de focalizá-la em outro rumo. A pessoa também tem que permitir isso, Tem que né? permitir, entendeu? E às vezes você tem que tirar mesmo das pessoas alguns hábitos. Você sabe que através de hábitos é que se forma o caráter. Então alguns hábitos precisam mudar na vida da pessoa e a Bíblia tem esse trabalho juntamente com o evangelista, né? E é difícil mudar um hábito, né? Como é? Agora focando em Israel, pastor Francisvaldo, nos transportando novamente para aquela época, a gente vê que, lendo os primeiros capítulos de Amós, a gente percebe como o povo de Israel, o povo de Deus, estava distante dele e numa apostasia mesmo, né? Até que o capítulo 5 de Amós, o profeta ele faz quase que a composição de um canto fúnebre. Como é que é isso? Queria que você explicasse um pouco sobre essa questão. Amós mostra uma coisa interessante que no dia a dia nós lidamos com ela. Cada vida tem uma direção moral básica. Isso a gente convive com isso a cada dia, moldada
pelas nossas escolhas. O povo de Israel estava vivendo, a maneira que estavam vivendo é exatamente por essa questão de escolhas. Então, a nossa vida está pautada nas escolhas. E agora surge Amós com este cântico fúnebre, mostrando ao povo que o juízo era certo pelas escolhas que fizeram. E, lamentavelmente, nós sabemos que, de fato, aconteceram. Mas Amós também surge fazendo um convite para que, em vez de escolher o mal, eles escolham o bem. E assim a coisa ia ser investida. Então, eles estavam vivendo exatamente isso, lamentavelmente, decorrente de suas escolhas. É como se Amós dissesse assim, olha, vocês têm o mal e o bem, vocês estão escolhendo o mal, escolham o bem. Sim. Que não adianta só ter o desejo de fazer o que é bom, tem que escolher, né? Esse é o ponto principal aqui, e passar a odiar o mal. Sim. Porque quando a gente odeia uma coisa, a gente foge daquilo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Nós vamos tomar um intervalo agora e já nós vamos retomar exatamente a partir deste ponto. Então, não saia daí, porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Estamos estudando Amós. Nós estávamos estudando Amós na semana passada, continuamos nesta semana, é uma continuação. Já vimos aqui o apelo de Amós: busque o Senhor e viva. Ele apelando para que o povo de Israel não apenas escolhesse o bem, mas odiasse o mal. E aí, amigos, vem uma pergunta de um telespectador. Amigos aqui, os pastores Francivaldo e Raildes, que nos visitam, eu gostaria que vocês conversassem um pouco e respondessem para ele. Olá, meu nome é Sedeni. Eu gostaria de saber o seguinte: se nós nascemos maus, como podemos aprender a odiar o mal e amar o bem? Porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa é a gente fazer. Como é que a gente pode responder? Como é que a gente pode aprender a odiar o mal e amar o bem, já que a gente é mau? Se nós nascemos maus, o que a gente pode fazer, pastor? É uma pergunta bem precisa, que realmente nós precisamos assimilá-la. Quando nós somos criados para o bem. Você pode ver que Adão, quando saiu das mãos de Deus, ele realmente, o propósito de Deus para a vida de Adão e Eva era a vida eterna. Agora, é interessante que nós temos ali a entrada de alguém na humanidade. É o inimigo das almas, Satanás. E ele ali, então, faz uma proposta para Eva, e Eva agora, com seu livre-arbítrio, ela pôde escolher entre o bem e o mal. Mas o mal estava oferecendo para ela coisas que realmente a atraiu. Eram mais atrativas, exatamente. Né? A árvore era desejável aos olhos. Com certeza. Então, ela optou em escolher o mal também. Mas você pode ver que foi uma decisão dela, não que Deus criou o mal. Deus criou eles perfeitos. Agora, é interessante, hoje quantas alternativas nós temos que nos oferece o mal? São bastantes alternativas. E nós temos aqui a Bíblia nos oferecendo a alternativa do bem. Mas acontece que nós passamos quanto tempo diante do mal e quanto tempo diante da palavra de Deus? Por isso que a nossa tendência é sempre praticar o mal. Mas Deus nos aconselha: me buscais de todo o vosso coração. E nós, então, pela palavra de Deus, nós conheceremos o bem e vamos praticar exatamente a vontade de Deus aqui nessa terra. Pela sua fala, a gente percebe realmente que esse é o caminho para a resposta aqui para o nosso irmão que acabou de fazer a pergunta, porque não tem uma forma de você aprender e escolher o bem se você não tiver esta relação com Deus, né? Conhecimento. É um processo de substituição. Eu me relaciono com Deus, aprendo a amá-lo, aprendo os seus caminhos, porque não é natural. Quando a gente conhece o Evangelho, os nossos gostos também são todos para o lado do mal. Quando a gente conhece a Cristo, começa uma formação de um novo hábito, porque você está substituindo, né? É essa a ideia, né, pastor? Sem dúvida. A pergunta do nosso irmão é muito precisa. E eu gostei muito da colocação que
que vem no nosso manual, esses dois verbos são traduzidos pela língua original da Bíblia, e eles nos levam, esses dois verbos, ou a palavra que traduz esses dois verbos, nos leva a entender que tem a ver com escolhas, tem a ver com decisões. É bem preciso isso. Então, tudo na vida é uma questão de escolha. Então, se os homens podem, ou eles acham que podem fazer do mundo um ídolo, aquilo que vai ajudá-los a fazer o bem, eles estão equivocados. Na verdade, eles perecerão, ou nós pereceremos se buscarmos no mundo, buscarmos em outras coisas alternativas para a prática do bem. Então, amar o bem é uma questão de escolha. Nós precisamos escolher isto. Não é fácil, como o senhor mencionou há pouco, é uma questão de substituição. E o Evangelho, ele tem o poder disto, tem o poder para isto, de nos ajudar, com a força de Deus, o poder de Deus, a escolher a fazer o bem. Quer dizer, então, de acordo com a pergunta dele, mesmo nascendo maus, mesmo nascendo no pecado, né, estamos pagando aqui pela decisão dos pais da humanidade, Adão e Eva, eles escolheram este caminho, nós nascemos assim, mesmo nascendo nessa condição, é possível ter vitória, é possível praticar o bem. Sim, não há dúvida. Tá. Até que ponto a gente deve entender isso não como um legalismo, por exemplo? Não, eu tenho que optar pelo bem e praticar e escolher, e eu vou seguir praticar o bem. Onde é que entra a força de Deus, o Espírito Santo, para que isso não vire um legalismo? De eu conseguir isso pelas minhas forças, pastor Railson? A tendência nossa é tentar entrar por esse lado que você está falando, legalismo. Às vezes o legalismo, você parte para um lado tentando se justificar sem a intervenção de Deus. Claro, é você achando que você pode salvar por si mesmo. E Deus tomou providência através de Cristo, sendo o agente justificador, e posteriormente, então, ele tem um agente que trabalha aqui, que é o Espírito Santo. Esse ser, ele trabalha de maneira interna. Cristo é a revelação. E o Espírito Santo agora coloca essa revelação, que é Jesus, dentro de você. Sim. Então, esse poder sobrenatural é que vai te conduzir para o bem sem legalismo. Por exemplo, qual é o fruto do Espírito Santo? É amor. E o amor, aquele que tem o Espírito de Deus, transborda em amor. E a primeira obra do Espírito Santo em nossas vidas é realmente convencer você do pecado, que é o mal. Sim. E depois ele convence você da justificação, da justiça, que é Cristo Jesus. E você, nesse relacionamento com Cristo, você passa a ser uma nova criatura. E Paulo expressou lá, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, esse relacionamento com Cristo é que faz você praticar o bem. Exatamente. Não a própria vontade humana, né? Agora, a ênfase de Amós aqui, ao ter falado que temos que odiar o mal e amar o bem, ele queria atingir uma prática do povo. Porque a impressão que dá é que o povo de Israel estava completamente mergulhado na crueldade e na desumanidade, né? Que atos desumanos, que atos cruéis eles estavam praticando, pastor Francivaldo? O que é bem preciso no livro de Amós, eles estavam praticando a opressão. O exemplo, os ricos estavam deixando de praticar a justiça, oprimindo os pobres, estavam usufruindo daquilo que não era somente deles, era uma das situações. O culto à idolatria, esses eram pecados e muitos outros que a sociedade em Israel estava vivendo e que, lamentavelmente, estavam distanciando-os de Deus a cada dia. Interessante. Bem dentro desse contexto, pastor Railson, a gente vê a sociedade moderna hoje, né? A sociedade que nós vivemos. Como tem desumanidade e crueldade, né? Como nós cristãos podemos nos portar, podemos nos colocar diante das injustiças que acontecem no mundo, vendo as pessoas menos favorecidas sendo oprimidas? Até que ponto pessoas cristãs deveriam se posicionar mais em favor do que é bom nesse mundo? Eu tenho dito uma coisa, hoje nós precisamos amar mais o pecador. E às vezes nós nos omitimos, até mesmo como cristãos, de não se misturar com os pecadores. Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra, ele se misturava com essas pessoas. E onde estavam os pecadores, ali estava Jesus para restaurá-los com suas palavras, com seu exemplo, etc.
Nós cristãos também podemos fazer isso hoje, nesse movimento pós-moderno. Adentrar mais com essas pessoas, se relacionar mais com ela, colocando propostas. Ajudar mais essas pessoas. Igual, por exemplo, aqui o contexto de Amós, por exemplo, de Amós, nós temos aqui uma influência política muito forte, Jeroboão. É lógico que Jeroboão estava rachando o reino, que era o reino de Israel. E agora, por esse lado político dele, ele começou a inventar coisas que Deus não havia transmitido a ele. Cultos diferentes. Locais diferentes. Ele construiu 2 bezerros de ouros, lá como Arão fez também no passado com Moisés. Sim. E agora colocou em Betel. E ali eles colocaram a adorar esses tipos de deuses. E automaticamente a religião se tornou uma religião formal. Isso pode acontecer em nossos dias? Claro que pode. Lógico que pode. A religião se transformar apenas num formalismo, um centro de encontros sociais e etc. E aqui, pastor Railson, aproveitando o gancho que você deixa para a gente aqui, e eu também quero ver a sua opinião, Francivaldo, o nosso profeta Amós, ele não era da terra, ele era de um outro local, nascido, criado, e Deus então o chama como profeta para ser profeta numa terra que não era dele. E chega lá, ele tem que recriminar os pecados do rei, do líder espiritual. Ele tinha que enfrentar o sacerdote e o rei. Você já imaginou? Foi uma barra que ele passou. Não foi fácil. Sem dúvida. Né? Quer dizer, ele teve que enfrentar o mal de frente ali, correndo o risco da própria vida. Amós, ele tinha, além de ser de uma outra terra, porque a região onde ele vivia era do Reino do Sul, Judá, lá, a cidade de Tecoa, era um pastor de ovelha, cultivava sicômoro, era uma pessoa simples. Então, quando ele vem com uma mensagem forte, chamando o povo ao arrependimento, para abandonar a opressão, a idolatria, o pecado, o paganismo, a tendência é que as pessoas rejeitassem a ele. Né? Automaticamente isso aconteceu. Se não me foge da memória, o significado do nome de Amós tem muito a ver com rejeição. E agora ele sofre na própria pele, de fato e de verdade, o que é ser rejeitado pelo povo. Então, é comum hoje, quando você transmite a palavra de Deus às pessoas e ela bate de frente com seus conceitos, rejeitarem a palavra e o mensageiro. E o mensageiro, exatamente. Então, a maneira como você trata a mensagem, você está tratando a Deus. A maneira como você trata o mensageiro, você também está rejeitando a sua mensagem. Agora, um alerta interessante para você que está acompanhando também o nosso programa, é que uma das pessoas que rejeitou a mensagem daquele profeta foi realmente um sacerdote. Um líder, né? Um líder espiritual. Exatamente. Estranho isso, Raildes, não é? Não sei se você eu pensa vejo assim. que Amós é um tipo de Cristo. Você pode ver que a linhagem de Jesus ela foi questionada pelos fariseus e também pelo rei e pelos sacerdotes. Quando Cristo aparece em cena, algo diferente, um pouco de Amós, mas quase semelhante. Amós não tinha linhagem profética. E quando for avaliar a vida dele, ele estava vindo de uma outra cidade. E automaticamente ele foi chamado de quê? Esse aí é um traidor. Está falando que o rei vai morrer, que o rei vai ser destruído e que o rei vai ser perseguido, que a nossa cidade será destruída. Então, para um líder de uma denominação como era o sacerdote ali naquele momento falando isto, imagina os membros dessa igreja. Imagina, né? Olhando aliás, a gente percebe no texto... Para Amós nesse momento. Ninguém o aceitava. Verdade. A gente percebe no texto que Amazias, ele fala assim, faz o seguinte, você tem que voltar para a sua terra, porque a sua mensagem é muito dura e as pessoas são mais populares lá, elas vão aceitar. Ele quis dizer o seguinte, aqui nós somos mais refinados, mais chiques, essa mensagem é muito dura, não pega para nós, volta para lá. Eu achei bonita a coragem de Amós, falou assim, olha aqui, meu amigo, quem me chamou foi Deus. Esse senso do chamado, de onde ele tinha recebido a ordem, fazia com que ele tivesse a coragem necessária para contestar, pastor Francivaldo? Sem dúvida. Amós tinha essa convicção. Ele ouviu a rejeição, ouviu as palavras de rejeição, compreendeu a rejeição do povo, mas ele não se moveu, porque ele tinha convicção do chamado. Quando você tem convicção do chamado de Deus, você vai em frente. Você está disposto até mesmo a morrer
como acontecera com os nossos antepassados bíblicos. Pedro é um exemplo disto. Sim. Tinha convicção do chamado e foi morto até, crucificado de cabeça para baixo. Mas ele, em momento algum, recuou. Então, a convicção do chamado. E eu aqui quero fazer um link aos pregadores da palavra. São chamados para isto. Nos tempos em que vivemos, no tempo que vivemos, pós-moderno, da modernidade, as pessoas elas são tendenciosas a rejeitar a palavra, como já foi mencionado, e alguns pregadores tendem a agradar, ou pregar aquilo que não é a palavra, ou misturar a palavra com coisas que são aceitáveis ao coração. E outros tendem até a se desanimar. A desanimar. Quer dizer, dois extremos perigosos. Dois extremos perigosos. Nós não podemos nos dar ao luxo de fazer isto. Se o chamado vem de Deus, nós precisamos com convicção transmitir. Não importa se seja para o rei, não importa se seja para a pessoa simples, para o moderno ou pós-moderno. Nós precisamos levar a palavra com convicção do chamado de Deus. Muito interessante o que você colocou, porque realmente é esse o risco que nós corremos nesse mundo, né? De termos uma mensagem mais maleável, assim como a água vai encontrando caminhos mais fáceis. Sim. E religiosidade, fé, verdade, palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. É a vontade de Deus e não a nossa, né? Nós vamos para um rápido intervalo, meus amigos. Vamos dar um tempinho aqui no programa e você não saia daí, porque já já nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde o nosso foco é estudarmos o livro de Amós, este profeta, considerado profeta menor, não na sua mensagem, mas no tamanho dos seus escritos, mas um homem poderoso, vitorioso no poder de Deus e que obedeceu a Deus na sua forma de pregar a palavra do Senhor. Nós temos o prazer de receber aqui no programa dois amigos, que vem da região norte do Brasil, o pastor Francivaldo e o pastor Raildes, e nós estamos agora conversando justamente sobre esse ponto especial da coragem do profeta e a sua mensagem, como ele tinha que pregar. Vamos dar uma pequena pausa agora, já já voltamos com a conversa com os nossos amigos, porque a pior coisa do mundo, né, pastores Raildes e Francivaldo, é a gente ter a sensação de que estamos praticando a verdade, mas estamos na mentira. E a única forma de nós nos isentarmos, de nos livrarmos disso, é estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. A Bíblia diz, vede que ninguém vos engane. Então estude a Bíblia. Eu quero oferecer para você, mais uma vez, a oportunidade de estudar a palavra de Deus através da série Princípios. É um material de extraordinário significado, conteúdo, que você vai gostar muito. E um dos temas principais aqui, dentre todos, é justamente esse, a forma como Deus pede de nós que sigamos a sua palavra, a verdade de Deus e não sigamos a mentira. É a coragem de Amós ao ter contestado, ao ter protestado contra a mentira. Para você solicitar esse material gratuitamente, basta fazer o pedido aqui para o nosso programa, pelas formas de contato como você está vendo na tela, e nós o enviaremos com muito carinho para a sua casa, para o endereço que você indicar. Fica aqui a oportunidade para você estudar a palavra de Deus. Meus amigos, nós vamos aqui nesse terceiro e último bloco buscar entender um pouco, para a gente fechar o programa, do que realmente aconteceu no período de Amós e as promessas de Deus para aquela época. A impressão que dá, e o manual de estudos diz isso, que eles estavam passando por um tipo de fome, né? Era um tipo de fome que jamais o mundo tinha visto. Que fome era essa? Vamos ver aí. Amós 8, 11 e 12 fala que a fome de ouvir a palavra de Deus. Eu creio que chegaria um momento, Amós, pelo fato de ter sido rejeitado pelo rei, pelo sacerdote, e creio também que uma comunidade o rejeitou também. E nesse momento, então, ele vem com a mensagem mais forte sobre eles, dizendo que chegaria dias que eles não teriam mais a oportunidade de ouvir o profeta. O profeta estava ali e Deus estava dando oportunidade para que eles pudessem aceitar a mensagem de Deus. E ele estava profetizando aqui que chegaria dias que eles iam procurar ouvir o profeta, mas não estaria mais o profeta.
o silêncio de Deus na nossa vida é angustiante demais. Com Então, certeza. eles deveriam experimentar isso no futuro. Esta é a pior fome que pode existir para o ser humano, é o silêncio de Deus na nossa vida. Não é fome de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Já pensou que coisa incrível isso? De fato. E tudo isso, Solanza, está relacionado com a transformação das duas sociedades, os dois reinos. Israel ao sul, Judá ao sul, Israel ao norte. Ambas as sociedades estavam passando por uma transformação. Exemplo, estavam saindo de uma sociedade agrícola para uma sociedade comercial. Estavam vivendo o conforto daquilo que a industrialização, que as coisas boas oferecem. Estavam vivendo esse momento. Às vezes a vida boa nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Então isso estava levando o povo a se distanciar do Senhor, a deixar o alimento principal, que era a palavra, ouvir o que os profetas tinham a dizer, para dar ouvido aos profetas pagãos, aquilo que agradava. E aí vem o silêncio de Deus, em meio às festas, em meio à busca deles de formas diferenciadas. E esse silêncio do Senhor, ela traz incerteza, ela traz insegurança para a alma. E essa é a necessidade do início do nosso manual, onde mostra que buscai o Senhor para que você possa viver. E esse é o apelo inicial de Amós. Ele começa por aí e vai desenvolvendo o tema da necessidade de buscar a Deus. Então, para nós entendermos esse tipo de fome, essa fome espiritual, seria da seguinte forma, não sei se eu estou certo, pastor Raildes, me corrija aí. Eles estavam vivendo isolados de Deus nos pecados completos, mas Deus estava profetizando através ali, dizendo através do profeta, o profeta estava profetizando melhor, que haveria uma fome, quer dizer, pior do que aquela situação que eles estavam, é isso? Ela ainda estava no futuro? Com certeza. Agora você nota que no Novo Testamento existe um texto para os nossos dias, dizendo que hoje, quando ouvides a voz, não endureçais os vossos corações. Chegará dias também, nós vamos ter novamente essa fome aqui nessa terra. As pessoas vão andar de um lado para o outro e não vão encontrar comida. E nós, comida profeticamente, sabemos que, assim como nos dias de Noé, Deus diz que meu espírito não agirá mais na humanidade. E eu falei no início aqui que quem vai realmente fazer com que nós venhamos a fazer o bem é a obra do poder sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Ele transborda em amor quando ele está em nossas vidas. Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, tudo isso acontece quando esse poder está agindo em nossas vidas. Sim. Ele vai agir na nossa vida através da revelação da palavra de Deus, nós Exatamente. compreendamos e vamos vivê-la. Exatamente. Agora, só que a fome aqui, ela estaria ainda no futuro, porque o profeta estava presente. Mas só que esse campo profético que aparece aqui para os dias de Amós também vai acontecer nos nossos dias. E às vezes nós temos pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, nos assistindo, e eu quero dar um recado para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, que novamente essa fome vai voltar nessa terra. Sabe que uma vez, na época que eu fazia a faculdade de teologia, nas férias eu vendia livros, né? Nós chamamos carinhosamente isso de colportagem, a arte de se vender livros e se sustentar na faculdade. Eu me encontrei com uma senhora, eu me lembro bem do nome dela, Dona Fátima, e eu estava vendendo livros na Bahia, uma pessoa muito simpática, me recebeu muito bem ali e começou a falar do desejo que ela tinha de estudar a Bíblia, de conhecer a Deus. E lá no estabelecimento comercial dela, eu trabalhava com o pessoal do comércio, tinha uma Bíblia bonita, aberta assim, né? Aí eu deixei ela falar e eu vi que ela estava com fome da palavra de Deus, né? E ali eu ofereci para ela a oportunidade de estudar e tal. Ela falou, mas olha, mas onde é que eu posso ler sobre a vontade de Deus? Eu falei, mas você está do lado do prato de comida aqui o dia inteiro, tem uma Bíblia aberta aí. Não, mas o líder espiritual lá da minha igreja disse que eu não preciso ler. Eu não preciso, eu só preciso assim ouvir o que ele diz lá. Eu preciso ler e estudar a palavra de Deus para entender a vontade de Deus, ou eu só preciso acreditar naquilo que os outros me contam, pastor Francivaldo? Certa vez eu ouvi um pregador dizendo assim, eu estou pregando para vocês nesta manhã, mas não dei ouvido o que está dizendo o pastor, mas atente para o que diz o Senhor. Para compreendermos a vontade de Deus, e ela está revelada em sua palavra,
nós precisamos ler a Bíblia. E o efeito de não fazermos isto é devastador. Porque quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós podemos dar ouvidos a outras vozes. É verdade. Isso é perigoso. Realmente. Bom, então a gente já percebeu que esse aqui é o pior tipo de fome que pode existir, né? Não é a fome física, mas é a fome espiritual. E para nos livrarmos dela no futuro, temos que estar buscando a Deus a cada dia. Agora, para a gente já nos encaminharmos para o final aqui do programa, a promessa de Deus de restauração foi cumprida? Quer dizer, o profeta Amós foi ouvido, ou houve restauração espiritual em Israel naquele período? O que vocês podem me dizer, pastor Raildes? Em 722, a Síria invadiu Israel e levou todo o grupo de Israel para o cativeiro. Mas esta restauração, o profeta, ele fala que nos últimos dias Deus vai restaurar exatamente Israel e Judá. Há uma promessa feita para Israel espiritual também, né? Que é o Israel que vive nos nossos dias. Há uma promessa da restauração plena através da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Sim. Então, esta mensagem do profeta Amós, ela não trouxe só o ponto negativo. Por exemplo, o dia do Senhor aparece 2 vezes. Aparece numa sequência quando eles estão em pecado. O dia do Senhor, se vir sobre você em pecado, ele é destruidor. Mas também tem o dia do Senhor, o dia para aqueles que esperam o Senhor. Será um dia de salvação. E Amós, ele deixa esse legado a Israel, dizendo para eles, olha, há esperança, ainda Deus tem um plano para a vida de vocês. Apesar deles serem levados para o cativeiro assírio, posteriormente eles poderiam também retornar para os braços de Deus. E essa esperança também é para nós hoje, nos nossos dias, né? Inclusive, essa promessa aqui é uma promessa até messiânica, né? Messiânica, a exatamente. Restauração que Cristo faria Sim. e governaria sobre as nações da terra. E esta aplicação para os nossos dias, ela se cumpre exatamente com a vinda e o reino, a vinda de Cristo e o seu reino eterno, trazendo salvação para todos os povos, para todos aqueles que de fato creem e aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Esta é a esperança que nós temos. E a esperança é algo universalmente desejada ou alimentada na alma. E essa esperança de restauração do mundo caótico que vivemos, ela de fato está por vir. E cremos piamente que acontecerá. Um ponto que de repente nós poderíamos comentar também seria que quando um profeta se levantava dizendo que haveria punição, na verdade, por trás daquela palavra de punição, daquela exortação, tinha o desejo de Deus pela salvação das pessoas. Né? Porque às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, como Deus era irado, né? No Velho Testamento, um Deus bravo, mal-humorado. Né? Mas não é essa a ideia, porque o povo era rebelde. Mas por trás da punição tinha um desejo de salvação. Sem dúvida. É bem esse ponto, né? Você percebe, vamos citar o dilúvio. Deus anuncia para o povo que viria um dilúvio. Foi assustador para o povo, a princípio, nunca tinha chovido. E Deus então mostrou para o povo, através de Noé, o que aconteceria, as consequências do dilúvio na vida da humanidade. Deus então, através de Noé, anunciou isso por 120 anos. 120 anos. Os que acreditaram entraram na arca. E aí está o desejo de Deus por trás da advertência. Ele queria salvar. Tanto é que a arca era o símbolo da salvação de Deus. Sim. Hoje nós estamos pregando Jesus Cristo em breve virá. Este mundo certamente vai sofrer sua punição. Mas muitos não estão dando ouvido. Mas o que eu quero dizer às pessoas é que por trás dessa advertência do Senhor, da punição, está o seu desejo de salvar em primeiro lugar. Meus amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Eu vou deixar aqui o pastor Raildes dar a sua palavra final. E eu já quero que você fale, Raildes, como um conselho para os nossos telespectadores, para ficarmos dentro do tempo. Temos aí uns 30, 40 segundos para cada um. E você já fala o que você quer falar e dê a sua mensagem final também. O livro de Amós termina com Amós vendo o Senhor em pé. Quando você contempla o Senhor em pé na Bíblia, é um juízo executivo que está para acontecer. Mas só que nos versos, capítulo 9, versículo 11, já mostra o tabernáculo. Você vê que realmente no campo dos acontecimentos finais aparece o Apocalipse 21
mostrando que eis o tabernáculo de Deus com quem? Deus vai habitar com eles. Primeiro, um juízo executivo sobre aqueles que rejeitaram os profetas e também rejeitaram a palavra de Deus. E depois, maravilhas para aqueles que realmente aceitaram a palavra de Deus, morar com Deus no tabernáculo. Essa é a promessa da restauração, não é? E o conselho que eu deixo para meu querido amigo é que você se prepare para esse grande evento que vai acontecer nesse planeta. Cristo voltando e nós morarmos com Ele eternamente nos tabernáculos. Obrigado, pastor Raildes, pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Francivaldo, também sua palavra final aos nossos telespectadores. Eu quero falar aos nossos telespectadores que falar a verdade nem sempre é bem-vinda. Todos aqueles que se opõem à verdade, e aqui me refiro à palavra de Deus, sofrerão consequências fatais. E o apelo de Amós a todos nós é: buscai o Senhor para que vivais. Que esta atitude seja nossa cotidianamente. Que seja essa a nossa primeira atitude diária. Buscar a Deus, porque só assim a atuação do Espírito vai acontecer em nossa vida e seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Pastor Francivaldo, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Eu quero agradecer também a você pela sua audiência e convidá-lo para orarmos juntos agora, encerrando o programa. Bondoso Deus e Pai, ajude-nos para que diariamente tenhamos o desejo de buscar a Tua presença em nossa vida. Amém. E dessa forma nos prepararmos para o grande encontro contigo, quando viveremos para sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.